Pronto. Boa tarde a todos e a todas para a última palestra, encerrando o primeiro seminário de egressos e egressas de Letras Italiano da UFC. Hoje temos a honra da presença da professora Simone Lopes, da Casa de Cultura Italiana da UFC, que vai falar para a gente o seguinte: ensinar italiano, entre jogos e Pinóquio. O que ela traz para a gente hoje? A palavra é sua, querida. Boa tarde. Quero agradecer o convite, Rafael. É uma honra estar aqui falando com vocês, falando para vocês, conversando, né, sobre a nossa experiência dentro dos estudos de língua italiana. Eu queria ter tido essa experiência e de ter escutado, quando eu fazia graduação, escutado, né, alguns profissionais, alguns professores falando da trajetória. Eu acho que é muito importante. Eu espero contribuir, né, depois de tantas pessoas maravilhosas que vieram. A Ana, que eu não conheço pessoalmente, né, mas acompanho o Italiano Descomplicado no Instagram, sigo, salvo. E de pessoas que amo, né, que conheço e amo, a Caruza, a Aurelene, o Neudo, o Paulo, a Nara, que falaram para vocês já. Eu espero contribuir, né, de alguma forma, compartilhando um pouco da minha história. Eu fiquei pensando se fazia slides, não fazia, mas fez parecer muito interessante de você fazer uma viagem na sua história, né? É até muito emocionante, inclusive. Então, como eu escolhi letras, né? Na verdade, eu escolhi inicialmente o ensino, né? Eu sempre quis ser professora, porque eu sempre admirei muito os meus professores e eu tinha uma tia, né, muito próspera na minha família, ela era professora de geografia, e eu admirava muito, ela tinha uma biblioteca incrível, ela me dava livros, né, sempre me estimulou muito a estudar, então eu via no ensino, né, o que eu queria fazer mesmo. E saber que queria ser professora de português, então fui fazer o vestibular e fui escolher letras. E quando eu fui me matricular no curso de letras, é uma história muito engraçada, porque se eu ia fazer letras, eu fiquei pensando, então eu vou escolher uma língua estrangeira, já que eu vou passar 4 anos e meio, né? 4 anos de português, um semestre a mais, e eu aprendo uma outra língua. E fiquei entre o italiano e o francês, que eram 2 línguas que eu gostava. O italiano por causa da Laura Pausini, e o francês porque eu achava realmente muito lindo. O italiano também. E aí, o que é que eu pensei? A concorrência naquela época para essas letras era 0,000 alguma coisa. Era pouco corrido. Então, eu vou fazer letras italianas para garantir a minha entrada, né? E assim todo mundo pensou. Logo após a inscrição do vestibular, foi divulgada na Globo a primeira a novela italiana, que era Terra Nostra, né? Terra Nostra. Então, Terra Nostra foi um sucesso, né? Aquela prosódia italiana, as pessoas cantando, Terra Nostra. E ela foi divulgada e começou depois da inscrição. Só que, o que foi que aconteceu? Quando saiu o resultado da concorrência, que era sempre muito esperado, né? Qual é a concorrência dos cursos? Letras italiano, naquele ano, foi a maior concorrência, era tipo assim, 16 para uma vaga. Foi mais concorrido que medicina, que direito, porque todo mundo acho que pensou igual a mim, né? Vou fazer letras por ser mais fácil. E a gente fazia cursinho, e o que é que a gente escutava? A turma que está fazendo italiano por causa da novela. As pessoas achavam que a gente tinha sido influenciado por causa da novela. Eu tenho uma amiga que fala que no último semestre, Simone, vamos colocar a nossa camisa Terra Nostra, para homenagear a turma Terra Nostra. E assim, aconteceu que consegui passar, né? Deu certo, consegui enfrentar essa concorrência. Na época, a gente recebia um telegrama. E não é foto do Google, não, viu, gente? É foto real. Do meu telegrama com o resultado né, do seu feito, né, do que você tinha feito, das suas notas na redação, na primeira fase, na segunda fase. Eles entregavam esse telegrama para a gente. Então, em 2000, eu passei no vestibular, no curso de letras italiano, e aquela tia que eu tanto admirava faleceu em fevereiro desse ano, né?
Então, foi uma felicidade muito grande e teve a perda da minha tia. Mas, assim, continuei muito feliz. Ela viu que eu tinha passado, né, no vestibular, ficou muito feliz. E eu lembro, assim, com muita felicidade, eu lembro exatamente como se fosse hoje, eu entrando naquela portinha do CH, da universidade, entrando para aquela área do curso de letras, né, aquela área de humanidades. E vocês, eu nem falei, mas se vocês quiserem conversar, podem, tá? Eu estou aqui olhando também o chat, podem ficar à vontade para conversar também. Ah, Rafael também recebeu o telegrama. Que emoção. E aí, realmente, quando eu entrei naquele mundo, gente, eu era muito presa em casa, né? Aquela menina assim, quietinha, de igreja. Então, quando eu entrei na universidade, parece que realmente você abre, né, um portal e a sua vida muda, né? As suas relações, o conhecimento que você adquire ali, as oportunidades que surgem, que aparecem dentro da universidade, os professores com quem você tem contato, enfim, é uma mudança, né, de vida e muito especial. Era o início dos anos 2000, né? Não era fácil, né, você estudar. A gente está meio que tendo uma regressão nesse sentido, economicamente. Eu venho de uma família também muito humilde, então não foi fácil. Eu precisava trabalhar, né, para fazer o curso. E eu lembro que a minha primeira aula foi com esta maravilhosa Maria José Santa Rosa. A Santia está aqui, né? E eu tive a primeira aula de italiano com a Santa Rosa. E eu lembro que no primeiro dia de aula, a Santa Rosa apresentou esse livro, O Bravo, que era o livro que a gente estudava, né? Como que a gente estudava. E ela falou assim, olha, esse livro custa R$ 80, eu não sei o que, não sei o quê. E eu pensar, assim, ela falou R$ 80 para mim, era como se ela tivesse falado R$ 500, sabe? Era impossível ter um livro naquela época. E eu, meu Deus do céu, que caro, que livro caro. E também coloquei, né, na foto, o Carlos Alberto, né? E passei o meu curso de italiano realmente trabalhando com outras coisas. Eu passei o meu curso sem dar aula, né? Efetivamente, eu não dei aula de italiano, não dei aula de português, e eu que entrei porque eu tinha certeza que queria ser professora, vocês imaginem, né? Eu trabalhei como bolsista de assistência, né? Que você trabalhava tipo como um auxiliar administrativo. Depois trabalhei no Cine e fazendo curso de letras, né? Adorava a literatura, amava o italiano, não me identificava muito com a linguística, porque eu acho que o curso de letras, assim, quando você é muito imaturo, é um impacto muito grande. Na primeira aula de introdução à linguística, ele falava, né, o professor falava do objeto, do signo, do significante, do significado. A gente nunca tinha visto isso, né? Eu era muito novinha. Aquilo era um impacto muito grande. Né? Então, assim, também uma amiga minha falava no curso de letras que o curso de letras é um curso que todo profissional deveria fazer, porque realmente esse conhecimento da língua, né, esse conhecimento aprofundado da leitura, de como escrever, enfim. Então, eu fiz o meu melhor como estudante do curso de letras e por isso vocês vão entender que o título da minha palestra é voltado para o ensino, né? Ensinar italiano de jogos a Pinóquio. Por isso que vocês vão entender, porque realmente a gente aprende italiano quando a gente ensina, né? Então, eu era uma aluna muito tímida, né? Diante dos meus colegas, né? A Nara era minha colega, né? Que falava pelos cotovelos, a Juliana. Eu tinha muitos amigos, né? Que realmente se destacavam, conversavam, falavam muito bem. Eu era muito tímida. Eu imagino até que essa tarde se surpreenda um pouco comigo hoje, né? Porque eu quase não falava, né? Você era muito, muito, muito tímida. Eu imaginava que fosse dar aula de português, eu tinha essa certeza comigo, mas nunca de italiano. Então, eu realmente fui ter experiência como a professora de italiano no meu último semestre, que você tinha que dar uma aula, né? Você tinha que assumir uma turma na Casa de Cultura Italiana, não tinha bolsa, né? Era voluntário, a gente assumia ou sozinho ou em dupla, uma turma na Casa de Cultura Italiana, e essa turminha, a minha turma do estágio, na Casa de Cultura, né? Inclusive, o Wellington, que é esse frade aqui, ele que celebrou meu casamento, 2 anos depois, né? Então, porque também no ensino de línguas existe esse contato, essa relação que a gente tem muito profunda com os alunos, né?
A gente vai conhecendo pessoas que vão nos ajudando, que vão fazendo parte da nossa vida de uma maneira bem entrelaçada. Um pouquinho antes de assumir essa turma, uma amiga minha participava de um projeto da COT, que era de um curso de línguas, e falou: Simone, você não quer dar aula lá de línguas, de italiano? Eu, tá certo, realmente eu não trabalhava assim, né? E eu continuava trabalhando nesses outros lugares, certo? Enquanto eu fazia tudo isso, eu trabalhava. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa turma, desse projeto da comunidade Obreiros da Tardia, né? A comunidade católica, a COT. E aí eu me deparei com um desafio muito grande como professora, né? Primeiro de me reconhecer qual é a minha metodologia, o que é que eu tenho que fazer, porque no começo você vai errando. Eu lembro demais que quando eu apresentei o verbo avere, eu coloquei noi abbiamo com B. E eu, meu Deus, eu ensinei errado. Mas é tão importante o erro na nossa vida, porque eu nunca mais esqueci disso. Olha, quantos anos já faz, né? Que eu cometi esse erro e eu ainda lembro. E jamais cometerei novamente, né? Acredito que não. E tinha também um desafio que era qual é o direcionamento que eu vou dar na minha aula, porque você não pode ter como direcionamento aquele aluno mais avançado, mas você também não pode se deixar guiar por aquele aluno que não faz exercício, que tem sempre mais dificuldade. Você tem que encontrar o equilíbrio. E aí, como é que você encontra esse equilíbrio? Com prática, né? Com experiência que eu não tinha. E foi por isso e que, revivendo essas minhas memórias, é que eu me toquei, né? É que eu me toquei que a coordenadora desse curso, como o curso nunca ia para o segundo semestre, a gente sempre ficava no primeiro, ela falou: Simone, você já fez jogos na sua sala? Aí eu, não. Ela, porque tem alguns jogos que você poderia fazer. E aí começou a me falar várias atividades que poderiam ser feitas. E eu, mas não era, assim, não era a minha pegada naquele momento. Eu achava que ela estava falando, não, tem que ensinar italiano. E passou, né? Mas realmente aquilo ali ficou. E o que eu queria dizer para vocês, como também muitos estão aqui, né, que fazem letras, o que eu queria dizer para vocês é que hoje vocês têm muitas oportunidades, tá certo? Que a gente não tinha naquela época. Tinha monitoria, lógico, né? Mas hoje vocês podem ser monitores, né, da disciplina, com diversas pesquisas, né? Vocês têm excelentes professores na graduação. Vocês podem ser bolsistas PREX, né, lá na Casa de Cultura Italiana, nos auxiliando, né, com as nossas turmas. Sempre os bolsistas são muito bem acolhidos, né, aprendem muito, e a gente aprende muito com eles, é uma parceria muito importante, e vocês recebem uma bolsa, né. Tem a Bolsa de Iniciação Acadêmica, que é o projeto que eu abri esse semestre, que eu pensei nos alunos de letras, mas eu não tive, né, eu não consegui completar a minha turma com esses alunos, aí eu abri ao público, mas vocês têm essa bolsa também, que tem muitos projetos, né, de leitura, de formação mesmo, acadêmica, humana, literária, para vocês ganharem uma bolsa, né, vocês vão trabalhar, estudar, né, na verdade, mais estudar e ganhar um dinheirinho. Tem um estágio no Centro de Línguas, né, da UES, com a Jaqueline, que é uma oportunidade, sempre abre seleção, é muito, muito interessante. E outra coisa, façam, né, cursos de língua. Eu não fiz na minha época, eu sinto muito essa ausência do curso de línguas, né, na cultura, no IMPA, na UES. Tentem fazer, né, procurar esses meios de vocês já se integrarem na graduação, tá certo? Porque realmente eu fui voar quando eu me formei, tá certo? Assim, eu fui realmente trilhar o meu caminho na educação, no ensino de italiano, depois da minha formatura. E aí eu me arrependi muito de não ter, eu era muito tímida, por que eu não falei mais, por que eu não li mais, por que eu não participei mais? Então, hoje, quando eu sou aluna de línguas, né, eu sou totalmente diferente, né? Logo depois eu fiz o francês, eu falava, eu realmente dava a cara a tapa. Então, quando eu me formei em 2004, eu trabalhava numa prestadora de serviços para a Caixa Econômica. Eu era operadora de telemarketing e atendia as pessoas que precisavam de benefício social, dúvidas de FGTS. Então, vocês imaginem, em 2004, eu me formando, eu naquela cabine pensando, meu Deus do céu, 4 anos e meio que eu estudei para ser operadora de telemarketing.
eu ficava tão me lamentando tanto. Mas aí, em 2004, em agosto, o Senac me chamou. Eu tinha feito uma seleção e o Senac me chamou para dar aula lá, porque era um ano de um governo, né, que a gente não vai falar, que muito próspero, que trouxe, né, a possibilidade de ter a Copa do Mundo no Brasil, e Fortaleza ia sediar alguns jogos. Então, o Senac ele abriu várias turmas de japonês, todas as línguas, né? Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês. E eu fiz parte dessa equipe, né? E foi maravilhoso, porque no Senac, que é uma empresa de referência, né? Os cursos muito conceituados, eu comecei a minha vida, conheci pessoas maravilhosas, inclusive essas pessoas aqui hoje fazem parte da minha vida, né, muito fortemente. Nós temos uma relação realmente de amizade, familiar quase, e muitas experiências maravilhosas eu vivi no Senac, né. Aqui é uma foto da gente na cozinha. Eu lembro que para fazer uma aula de culinária eu tive que ter uma aula de como usar a cozinha. Vocês imaginam a cozinha do Senac como é? Aí eu tive uma aula antes de levar os alunos, e meu Deus, que responsabilidade. Mas foi uma experiência muito maravilhosa também. E no Senac, que foi realmente a minha experiência, né, meu primeiro registro de carteira assinada como instrutora, lá é instrutor. Mas como professora, eu aproveitava muito a minha segunda faculdade, se chama Sala dos Professores. Gente, eu era uma esponja. Eu sentava e ficava escutando os colegas, né? E era um pessoal que não tinha rivalidade, entendeu? Era assim, parceria. Olha, eu tenho essa atividade. Hoje, eu fiz essa atividade com os meus alunos. Ah, eu estou pensando em fazer isso? E descrever o passo a passo. E a esponjinha aqui, ó, o HD registrando tudo. Na primeira oportunidade que tinha, eu colocava em prática aquela atividade. E que atividade era essa sempre? Jogo. E aí eu fui me especializando, e os alunos iam gostando, e eu ia interagindo, e colocava esses alunos para brincar, para brigar, né? Porque a disputa é grande. E fui me reconhecendo nessas práticas de jogos, né? E as pessoas com o tempo foram me conhecendo, né? A Simone gosta muito de joguinhos, não sei o quê, de jogos. Mas porque eu tinha sido chamada a atenção, e que depois, somente agora, revivendo, né, essas histórias aqui, eu olho só, ela tinha me chamado a atenção porque eu não trabalhava com jogos, e agora, e eu fui me encontrando, né, no Senac, aprendi demais com esses colegas, depois fui trabalhar no IMPA, simultaneamente, né, fiquei no IMPA de 2007 a 2010, e no IMPA também tinha muitos eventos culturais, né? O baile de máscaras, feira cultural, a formatura é um evento no IMPA, né? Eles fazem aquele evento com todas as línguas. E tem a turma do Neudo, né? Que foi uma turma realmente muito marcante. As 3 fotos da turma do Neudo, né? O Neudo aqui, ó, dançando a tarantela. E também simultaneamente, eu fui substituta do curso de letras na UFC de 2006 a 2013. Né? Então, fiquei na UFC, no Senac e no IMPA. Trabalhava pegando busão, com os materiais no braço, 3 turnos, né? Saía de casa às 7 horas, voltava 8 horas da noite, 10 horas da noite, dava aula particular, né? Porque realmente aquela necessidade, né? Eu sempre fui de agarrar todas as oportunidades. Depois que eu me formei, né? Que eu criei essa maturidade, todas as oportunidades para mim eram muito válidas, né? Então eu nunca desperdicei e dar cara a tapa, né? Que é uma coisa que a gente tem muito medo do não, da negativa, da derrota, do não ser aprovado, né? Do julgamento. Isso a gente não pode ter, porque o não a gente já tem. A gente vai atrás do sim, né? E o sim é possível. Então, eu sempre fui atrás de tudo. E vocês viram, né, que dentro dessas experiências, olha, na UFC, eu não sei qual é o termo jurídico que tem, Rafael, quando você passa muito tempo como substituta, mas eu quase me afetivo, né? Você foi uma super... sem palavras. Os campeão, eu usava os campeão da vaga. Então, eu passei muito tempo como substituta, né, na UFC.
A Jaqueline aqui, né, na prova, o Neudo mais uma vez, a turma do Neudo, né, recebi muitas homenagens, acho que tem 3 placas com meu nome, apresentando, dando oficinas, né, com os meus alunos também apresentando trabalhos. E minha terceira faculdade, né, ensinar dentro de uma universidade. Então, na universidade, que as exigências são outras, né? O seu perfil, você tem que mudar, a pesquisa, que é ininterrupta, né? Você está sempre pesquisando para dar o seu melhor. Mas vocês viram que a gente está chegando, né, bem antes desse período, antes de terminar meu contrato, chegou uma safra de professores. Vocês viram que eu estou só trabalhando, né? Porque eu precisava trabalhar, né? Então, quando chegou uma safra nova com a Carolina, não lembro qual foi o teu ano, Rafael, e depois o Rafael. 2008, Carolina, 2009, eu. Pronto. Em 2008, essa safra nova chegou, Rafael, Carolina, Pizzolo Torquato, e eles trouxeram para a gente a possibilidade de fazermos uma pós. Porque eu nunca fui atrás de fazer uma pós, porque eu tinha que fazer fora, né? E eu não pensava em mudar de cidade, ou tinha que fazer em uma área que eu não queria, que não era a área de italiano, né? Até cheguei a tentar algumas vezes, mas nunca na área do italiano. Então, quando chega a Carolina, né, e o Carlos Augusto, o professor Carlos Augusto, abre uma especialização em estudos de tradução gratuita, a Carolina Sincério, o Rafael Sincério, e a gente tem a oportunidade de crescer academicamente, né? Então, foi essencial essa chegada deles, porque eu pude fazer a especialização em estudos da tradução, em 2011 eu concluí. Eu fiz uma tradução comentada de uma novela desse livro, La Grammatica di Dio, de Stefano Beni. Eu fiz uma tradução comentada de Alice, e aconselho a leitura, né, do Beni, que é um autor maravilhoso, crítico, né, sarcástico. E com a chegada desses dois, né, o Rafael me deu a possibilidade de conseguir essa bolsa para que eu pudesse ir para a Itália. E aí, em 2012, eu vou fazer um corso de aggiornamento per docenti na Università per Stranieri di Siena, né? Um sonho, um curso maravilhoso. E vocês veem aqui, né? Quanto tempo eu demorei para fazer uma pós e quanto tempo eu demorei para ir para a Itália, que foi a minha primeira vez. Eu me formei em 2004, desde 2000. Porque eu sempre pensei que existem as oportunidades no momento correto, né? Então, eu sempre dei prioridades para o trabalho mesmo. Eu sempre precisei trabalhar, né? E somente em 2012 eu pude usufruir, né, dessa oportunidade maravilhosa que era estudar italiano na Itália. Mas aí vocês... tudo na vida tem um fim. Quando eu fiz a especialização, eu tive que sair do SENAC e logo depois eu tive que sair do IMPA, né? Porque não dava para conciliar. E mantive a UFC. Mas o contrato de substituto, né, que não é eterno, e no meu caso era quase eterno, ele acabou. E quando ele acabou, foi uma renda que ficou muito restrita. Uma renda que ficou restrita. E a Aurelene, quando foi para a Itália, que ela até, inclusive, já falou com vocês, meu amor, tem pessoas aqui, você sabe, né? Na porta, Léo? É, amor. E quando a Aurelene foi para a Itália, ela me deixou 2 heranças, certo? A Fanó, né? Ela era professora da Fanó, de italiano para o curso de gastronomia, e era coordenadora do curso de línguas da UES. Então, ela me deixou essas 2 heranças. Eu assumi a Fanó e fiquei no núcleo de línguas da UES como coordenadora, tá certo? Mas eu tinha uma renda muito tranquila dentro da UFC. Então, foi uma redução muito drástica. E a gente vai envelhecendo, a gente quer, né, ter uma segurança, quer ficar os pés. E aí eu fiz um concurso para a SEDUC, para ser professora de língua portuguesa, e fiquei lá de 2014 a 2015, começo de 2016, né? Eu saí realmente em março de 2016. Porque eu queria uma estabilidade,
Mas eu continuei com a FANOL e com o Centro de Línguas, né? E com a coordenação, né? Eu não abri mão, principalmente porque eu pensava que a FANOL era uma oportunidade de uma carteira assinada, né? Eu sempre penso assim, além, né, na minha aposentadoria, né? A gente tinha muitas oportunidades de pegar outras disciplinas, então podia ser que era importante manter naquele momento a FANOL. E aí eu comecei a dar aula de português, né? Em 2014. Mas a FANOL não era um curso voltado para a italiano, instrumental de italiano voltado para a gastronomia. E na UES, né, era muito importante também, a experiência muito importante, mas eu comecei a viver o luto, né, quando entrei na SEDUC, porque eu fui para o estado, eu fui para Pacatuba, dar aula de português em Pacatuba, e eu vivi o luto desses anos todos que eu dei aula de italiano, né? A escola pública é um contraste, né, assim, enorme, você tem que pedir para o aluno sentar, ter que pedir para o aluno fazer silêncio, aquilo não entrava na minha cabeça. O público de línguas é diferente, né? Então, foi um desafio muito grande. A nossa posse tem até uma foto do Neudo aqui também, né, Marra? Essa é a apresentação do Neudo, né, Neudo? Mas aí depois, quando eu fui amadurecendo, que aquela agora era a minha casa, era a minha escolha, eu tinha que ser muito grata por estar ali vivendo aquela experiência. Vamos fazer a mudança na escola pública? Você está aqui, faça a mudança. E foi o que eu pensei, né? Então, essa foto aqui é uma foto muito especial, porque é uma cerimônia de premiação de duas alunas que venceram a etapa regional das Olimpíadas de Língua Portuguesa. A Lara na categoria conto e a Elaine na categoria crônica. A Lara do primeiro ano e a Elaine do terceiro ano. Então, nossa, foi um momento também de uma experiência maravilhosa, né? Com imensos desafios. Mas aí eu sempre fui dando o meu melhor, né? E aquela menina que, quando dava aula de línguas, jogava, né? Procurava jogos, eu também fiz a mesma coisa, eu mantive o mesmo padrão na escola pública, né, no estado. Eu fazia joguinhos com meus alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, eles adoravam. E aí eu fui vendo que aquele era o meu perfil, né? Eu gostava mesmo era de jogar com esses alunos. A gente joga aprendendo, né? A gente aprende jogando, né? E joga aprendendo também. E quando eu estou nesse período de luto, porque deixei o italiano, que, né, minha formação, passei muito tempo dando aula ali, eu passei no mestrado na POET, que é a pós-graduação em estudos da tradução, que nasce em 2014, surge em 2014 a primeira pós de tradução do Nordeste, né? E eu faço parte da primeira turma, inclusive sou a primeira discente que defendeu, né, na POET. Então, quando eu passo em 2014 na pós, né, no mestrado em estudos da tradução, eu já tinha feito a especialização, eu senti uma alegria muito grande, porque, nossa, eu voltei para o italiano de alguma forma, né? Quer dizer que eu posso fazer um concurso, eu vou me especializar, vou fazer meu doutorado. Então, vou respirar, né? Não cortei as relações com o meu italiano. E eu não peguei BN, né? Deixei BN lá na especialização. E aqui surge o Pinóquio na minha vida, né? Eu decidi trabalhar com Pinóquio, a tradução intersemiótica, e analisei as semelhanças de alguns elementos na obra A Aventura de Pinóquio e o filme do Benigni, né, Pinóquio. E em 2016, fiquei fazendo o meu mestrado, trabalhando no estado, em Pacatuba, indo para o UFC, ia para Pacatuba, depois ia para a FANOL, vocês imaginam, da Pacatuba para a Praia do Futuro. E voltava para casa, e continuei ainda naquele ritmo frenético, né? Estudando, dando aula, manhã, tarde e noite, conciliando reunião. E fui a primeira a defender na POET. Não era bolsista, hein? Que foi um momento de muita felicidade. Mas antes da minha defesa, apareceu o concurso, a possibilidade de fazer o concurso da Casa de Cultura Italiana. Então, era a minha oportunidade na vida. Eu falei, é agora ou nunca. Ou eu me dedico para tentar passar no curso, ou eu vou ficar no estado mesmo,
né? E o italiano bateu asas, porque quanto mais tempo você passa longe da língua, você vai perdendo muito, né? Então, assim como os outros candidatos, né? Estudei bastante, rejeitei churrascos, festas e afins, madrugadas adentro estudando, e deu certo. Em 2016, né? Que essa foto é o dia do resultado, né? O resultado final, que tem o Hamilton, meu marido, né? Os meus amuletos da sorte, né? A Patrícia, a Samila e a Rebeca, que estavam na aula didática, né? Que estão sempre dando muita sorte. E olha aqui, o Rafael, né? Que sempre torceu muito por mim, né? Que me acompanhou. Principalmente foi muito importante nessa minha guinada acadêmica, né? Esse aqui foi o dia da minha posse, né? Será que eu estou feliz? Né? Será que estou feliz? Aqui, assumindo como professora de língua italiana. E, enfim, eu vivo um sonho, né? Porque realmente queria muito que a universidade abrisse mais vagas para que futuramente vocês entrassem, para que colegas meus que hoje estão desempregados pudessem entrar, ingressar e viver a realidade muito digna de um emprego público que você vive com dignidade, né, com um salário digno, que deveria ser em todas as esferas públicas, né, da creche, do fundamental, do médio, até essa realidade que a gente vive dentro das instituições federais, né? Os salários são diferentes, e eu queria muito, eu sonho muito que essa administração federal, eu queria muito, né, que fosse desde a creche, né, que os professores tivessem essa motivação salarial, de espaço, né? E aí na UFC, na Casa de Cultura Italiana, a gente tenta fazer o nosso melhor, nós somos 4 mulheres, né, a Casa das 4 Mulheres, somos 4 professoras, estamos sempre tentando trazer alguma coisa, né, cultural, cada uma se complementa dentro da sua particularidade, né, das suas características. Já fizemos o carnaval, né, vários carnavais que acontecem na Itália a gente trouxe, inclusive a turma minha trouxe um trem da alegria naquele campus e fez um giro, karaokê, né? Nós fizemos uma gincana que uma das provas era a arrecadação de alimentos, e a gente ajudou muitas instituições, vocês não têm noção. Muitas. Essa aqui foi a Instituição Peter Pan, né, uma homenagem até ao meu aluno Simeão, que faleceu na época da chikungunya, né? Nós fizemos uma atividade de poemas, né? Os alunos escreveram, era um concurso de poemas, declamação de poemas, no Dragão do Mar, né? E por se move, é um projeto onde o professor Daniel, da Física, nos falou de toda a sua pesquisa na física, na importância. E hoje eu estou aqui, amor. E hoje eu estou no doutorado, né, no PPG Letras, sob a orientação do professor Tito, e continuo a trabalhar Pinóquio, né? Atividades de tradução na obra Lê a Aventura de Pinóquio. Esse semestre, esse projeto ele nasceu no mestrado, como artigo de disciplina do Rafael, né? Rafael e o professor Valdeci, que eu publiquei, mas eu nunca tinha colocado em prática, mesmo já estando na cultura, podendo abrir essa turma de extensão, né? E no doutorado veio essa oportunidade com o Tito, né, que abraçou a possibilidade de fazermos uma pesquisa ligando a literatura infantil, a tradução e o ensino. Né? E eu estou com esse projeto muito feliz, né? Espero que esse projeto ele realmente reverbere numa tese, né? Que reverbere na minha tese, que seja muito profícua nessa tese, que auxilie outros estudantes, né? Também trilhar esses caminhos. Vocês viram aqui que a gente pode dar aula, pode trabalhar com tradução, né? Pode dar aula no ensino privado, no ensino público. A gente tem que realmente se reinventar. Né? Não é fácil, vocês viram quanto tempo, né? Eu me formei em 2004, numa cabine de telemarketing,
E somente em 2016 eu fui realmente entrar no emprego dos meus sonhos, né? Na Casa de Cultura, aquilo que eu sempre almejei, sempre sonhei, né? As dificuldades são imensas, mas tudo é possível, né? Tudo é possível, mas você tem que ter a disponibilidade, a vontade de tentar, de dar a cara a tapa, né? De saber que você pode ser reprovada, né? Que você vai viver um dissabor, e você pode ser aprovado, né? E viver um momento de muito, muito êxtase e felicidade. Era isso que eu queria, né, compartilhar com vocês. Me emociona muito viver e reviver esse percurso, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, Simone. Legal, muito bacana. E assim, você é a rainha dos jogos, né? Você, quando fala em jogos, já se fala em Simone. A UFC já tem essa tradição, né? Jogo é com a Simone, né? E aí eu queria saber de você, um ponto que você não tocou, mas é que os alunos sempre me perguntam, né? Quando você era estudante de italiano, o que você tinha dificuldade de aprender em italiano? O que foi difícil? O que você teve que fazer para superar esse tema gramatical, ou vocabulário, ou coisa desse tipo, né? O que você achou difícil no italiano? Ou nada era difícil? Fala pra gente. Tudo era difícil, né? Principalmente, como eu falei para vocês, eu não fazia casa de cultura, né? Então, é o que eu sempre falo, procurem uma alternativa muito importante que eu senti falta, foi de fazer um curso de línguas mesmo, assim, falando da cultura, mas pode ser o IMPA, né? Muitos colegas meus fizeram o IMPA, porque a graduação, você tem que se preparar para ser professor e para aprender uma língua. É muita pressão junta, né? No curso de língua, você aprende de uma forma mais relaxada, você está ali, você vê aquele conteúdo, você faz as atividades que o professor manda, né? Aquelas atividades gramaticais, porque não tem como a outra via de aprender a não ser exercitar. Não tem para onde correr, né? Você tem que gramática, sentar, resolver exercício. Hoje vocês têm uma ferramenta, né, que a gente não tinha na nossa época, do Instagram, né? Vocês têm páginas que ensinam vocabulário, né, gramática, aspectos gramaticais, no YouTube também. Vocês têm notícias do italiano, né, do que acontece na Itália 24 horas, né, uma coisa assim incrível. Então, tudo isso auxilia na aprendizagem, né, daquele elemento gramatical, daquele conteúdo. Então, é você realmente se blindar, né, de artefatos, né, que façam vocês aprenderem cada vez mais a língua, né? Acho que seria isso. Beleza. Alguém tem pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Leila Cristina. Fale, Leila. Bom pomeriggio. Não, buonasera. Então, eu já fui sua aluna, professor Rafael, aqui da UFES, né, de Santa Teresa, e eu queria saber, assim, da professora Simone, assim, alguns jogos que ela aplicava, entendeu? Por quê? O meu TCC é em cima do lúdico. O lúdico, né, usando na sala de aula, por isso que eu estou aqui, né? Foi até uma amiga que já apresentou o TCC para estar aplicando esse tipo de coisa no TCC no dia da minha apresentação, porque eu tenho que mostrar um jogo. Você pode me ajudar com algum exemplo, com algum que realmente funcionou, entendeu? E que teve a interação dos alunos. Eu vou estar... no caso, o meu TCC é em cima do Ensino Fundamental 2, né? Crianças de 11 a 14 anos. Mas português ou italiano? Italiano, o jogo tem que ser em italiano, porque o meu tema é o lúdico, né? Em cima, lúdico... Ah, eu esqueci até o tema agora, desculpa. É lúdico para poder dar na aula de italiano, né? Entendeu? Aí, se você puder me dar algum exemplo, porque o último capítulo do TCC seria a apresentação de um jogo, entendeu? Sim. Aí eu vou agradecer muito se você puder colocar para mim, ou falar mesmo, ou anota aqui, dá um jeito. Tá Leila, bom? a gente pode até marcar de conversar depois. Eu me disponibilizo a conversar com você, né? A Simone é assim, Leila. Eu sabia que ela ia falar isso.
Porque, Ai, ó, muito por isso que ela veio, obrigada. ela veio ouvir a palestra, porque tem jogos no título, Rafael, se a gente tivesse colocado. Mas, Ai, Se deu Leila, bem. muito mas a Se gente deu... obrigada. realmente pode conversar, né? Para eu te dar alguma ideia que seja aplicável também, né? Sim, Mas são sim. coisas muito simples. Por exemplo, né? Um exemplo, você dá uma aula, no final da aula você pega um jogo da velha, faz um jogo da velha enorme no quadro, né? Você faz um jogo da velha enorme no quadro, bem grande. E se você, por exemplo, bota o conteúdo que você viu naquele, ou alguns conteúdos que você viu naquela aula. Mio, il, sono, e você vai colocando essas no jogo da velha, né? Você preenche essas nove espaços, você preenche esses 9 espaços com esses nomes variados. E divide a classe em duas equipes, né? E divide em 2 grupos. Então, eles têm que formar como é que fala? Do jogo da velha, entendeu? A linha. A linha. Então, por exemplo, eles têm que formar uma frase que tenha Il ragazzo è bello. Se tiver certo, tá certa essa frase, pessoal? O outro grupo, tá certa essa frase? Porque você tem que envolver, né? Tá certa essa frase? Tá, então bota um X. E aí eles vão, ai meu Deus, eu não sei, essa eu sei aquela, mas eu tenho que formar a linha. Então já dá, é uma coisa simples, porque você não tem material, você não cortou nada, né? Você fez só na lousa, usou só. Improvisou, né? E Improvisou. aí você faz uma revisão daquela aula, termina a aula numa vibe legal, porque eles vão. A equipe que ganhar vai sair super feliz, né? Isso é um pequeno exemplo, assim, tem vários, Tem que levar um vários. chocolate. E bombom, né? Porque eu sempre levava também muito É, bombom, pirulito, sempre tinha um estoque. Ainda tem, né? Não isso. tenho mais porque a gente não está online. Mas Tá são ótimo. coisas simples, Leila. E a gente pode, com certeza, se você quiser meu e-mail, meu contato, a gente Ai, que bom, conversa. Grati. Tá, depois eu pego com você, então, o seu contato, ou então pego com o professor Rafael, que com Joia. ele tem contato daquele congresso ainda, né? Que o Do senhor Você está EPIB. naquele grupo? A Eu estou Simone também naquele tá. grupo. Ah, tá. Então eu tô lá naquele grupo. Depois, se você puder botar lá no EPBI, eu vou procurar lá, né? É só procurar Sim. você. Ah, então tá fácil. E a gente Então tá bom. conversa, Muito tá? obrigada, Grazie mille. Ah, Niente. que bom. Feliz de ter proporcionado aí esse encontro, gente. Maravilha. E para Simone, você falou uma coisa interessante, que não tem que levar material, não tem que cortar nada. E justamente muitas vezes os jogos que a gente não tem trabalho nenhum, são os que funcionam mais. Aquele que você passa a noite inteira recortando, colando, fazendo, aí chega lá, a turma não gosta. Acredita que eu E, fazia muito isso no estado? Eles olhavam para mim. Ela está fazendo isso que ela está começando agora. Sabe aquele olhar meio assim? Aí eu sempre fiz, que eu gosto mesmo, né? Mas dá o pois trabalho, é. mas pelo menos aquele jogo dura a vida, né? Depois que Não, dá. pois é. Tem que fazer de um jeito que dure para sempre. A Flávia também está com a mão levantada. Pergunte, Flávia. Boa tarde. Eu tinha um comentário para fazer que acabou me fugindo agora. Deixa eu ver se eu recordo. Mas enquanto isso, deixa eu colocar minha pergunta. Também é em relação à questão de jogos, né? De uma sala de aula mais lúdica. E aí eu queria saber, dependendo do público, assim, né? Dos alunos, porque, como você disse, você já deu aula em curso, né? Que é meio o IMPA. Aí tem a Casa de Cultura, tem aula para aluno de ensino médio. E aí são diferentes, a gente vai aplicando os jogos de maneira diferente. E aí, por exemplo, eu quero saber como é a recepção desse pessoal, se mudou alguma coisa, né, na resistência que eles apresentavam lá no começo, quando você estava introduzindo isso na sua metodologia, para atualmente, e inclusive também nesse método que a gente está agora, que é o ensino remoto. Como teve essa evolução assim da aceitação dos jogos dentro da sala de aula para aprender uma segunda língua? Flávia, uma coisa eu sempre tive em mente, né? Nunca você vai ter 100% de aprovação. Assim como aquele professor que só usa música, vai ter hora que o aluno não aguenta mais, entendeu? Ah, mas música de novo. Da mesma forma, os jogos. Eu uso jogos, mas também não é assim. Eu não pego esse cartucho toda hora, não. Porque você tem que ter um momento. Vai ter aluno que vai torcer o nariz, que não gosta, e você vai ter que respeitar, né? Mas eu tentava inserir até mesmo. Porque quando a gente fala de jogos, né? Não é só aquela. Corre ali, pega aquele prêmio e volta e me entrega. Não é isso, né? Não é aquela gincana. É um jogo de perguntas e respostas? É um soletrando? Porque eu faço soletrando
como se fosse lambada, né? Como é que eu falo? Eu adapto para a aula de italiano. Então, a gente está falando sobre cozinha. Então, eu pego todo o vocabulário da cozinha e a gente faz um soletrando, né? Os alunos estão ali sentados, acertou, e eu levo aquela campainha, né? Se errar, faço aquele mistério, acertou, errou. Uma coisa lúdica, que parece besteira. Quando eu dava aula na FANO, eu também dei aula de francês para gastronomia. Já tinha feito francês, né? Eles me chamaram, Simone, você quer dar aula? Vou, né? Estudei. E aí, um dia, eu passei a música da Frozen, né? Let It Go, em francês. E botei as palavras, vou completar com essas palavras aqui. Primeiro, vocês acham, aí falava de tempos, né? Fala do inverno, do gelo e tudo. Eles se apaixonaram pela música, né? Que eles não tinham ouvido. Então, mas eles tinham que olhar na lousa e preencher, né? A música. O lúdico, ele vai. Eu usava no estado, por exemplo, uma ferramenta que era do Educar para Crescer. É um site, Educar para Crescer, da revista Crescer, que tem isso na escola pública, né? No ensino de português. O próprio site tem vários jogos, né? Aí tem, por exemplo, a escrita de algumas palavras. Mortadela, mortandela. E os alunos escutavam, eles tinham que dizer qual era a palavra correta. E aí eles iam aperfeiçoando a língua, porque vocês sabem, né, que existe uma dificuldade, né, desses alunos falarem, né, aquele português padrão. Eles ficavam surpreendidos, não é mortandela? Como assim? Tá errado, esse jogo tá errado. Mas eles começavam, era sempre dividido em grupos, né, as equipes, né, de 4, de 5. Então, e hoje, do mesmo jeito, né? Eu tenho feito menos jogos, né? Tenho feito até menos, por conta do tempo. A gente tem poucas aulas síncronas, né? Mas eu sempre que posso insiro um quiz. Porque eu fazia na plaquinha, nas aulas, né? Cada um tinha uma plaquinha ABCD. E eu fazia o quiz e eles respondiam. Quem levantasse a placa mais rápido com a resposta, ganhava um ponto. Hoje tem todo, né, um site equipado que eu só lanço as perguntas e os meninos vão pontuando até chegar no resultado final. Que está cada vez melhor, né? Mais envolvente. Mas não é 100%. Tem gente que sai do jogo, por exemplo, o jogo quiz, né, no Nearpod, que é uma ferramenta maravilhosa, que é tipo um jogo de videogame, mas o aluno ele não conseguiu entrar, ele não conseguiu, pelas dificuldades de conhecimento tecnológico mesmo, ele sai da aula, né? E tem gente que acha o máximo, né? Meu Deus, eu nunca tinha feito isso. Então, nunca... a atividade lúdica nunca vai ser 100%, tá certo? Você querer fazer com que turmas mais idosas, né, mais velhas, sentem no chão. E eu, na minha maturidade, já pedi isso. Meus alunos, uma senhora, ela, eu não vou eu não vou sentar no chão, mulher. E eu, né, na minha inexperiência, ficava chateada. Né? E com o amadurecimento, você vai exigindo menos, né? Você vai curtindo a vibe. E uma coisa muito importante é você acreditar no que você está propondo. Porque se você acha que aquela atividade é chata, eles não vão adotar. Você tem que ser o primeiro a empolgar, a levar, né, a fazer a propaganda mesmo. Uau, arrasou. A Flávia, gente, ela está no Italiano 3 e ela vai ser uma das professoras do nosso curso para o Estado. Ai, então, meu Deus, que coisa linda. E a Flávia, inclusive, a minha pupila, ela está no grupo, né, tá vendo? No projeto Bienio Bolsista, do meu projeto que eu estava sonhando iniciar. A Flávia, ela faz parte, porque ela é aluna de letras, ela é a bolsista, ela recebe, né, para estar no projeto, e ela está, né, traduzindo, se envolvendo, organizando o curso, né? Ela é fantástica, é a minha simpatia do Italiano 3. Flávias no meu projeto. É a minha simpatia. Muito bem, Flávia, arrasou. Legal, o Nildo está de mão levantada. Não poderia deixar de falar, né, gente? Até porque a Simone... Gente, a Simone faz parte praticamente de toda a minha história dentro da língua italiana. Porque ela foi minha professora no INPA e foi minha professora na graduação. Acompanhou muitas coisas, partilhei muitas coisas. Ela acompanhou processos dolorosos, processos felizes, enfim. É uma inspiração, de fato, né? Eu estou falando como aluno, não como amigo, não, mas como aluno é inspiração, de fato. Muitas coisas que eu vi com ela em sala de aula, eu trouxe, né, para a minha prática, os jogos também. Não gosto de utilizar os jogos de maneira bem moderada também, né? Porque, como eu disse, a gente não pode também fazer numa de aula só
aquilo que acaba, né, enjoando um pouco, né, por parte dos alunos. Mas a Simone é inspiração para mim, né? Não só na questão do ensino, aprendizado de língua estrangeira, mas também como trajetória de vida. Muita coisa bate, né? A gente tem que trabalhar por fora para fazer, para estar mantendo, se mantendo, né, dentro do curso, e assim vai, né? Agora, como amigo, é uma pessoa maravilhosa também. Como amiga, ela não tô mais como professor. Um professor tinha um momentinho, né, que a gente sofria, né? Cansa de repetir a história que a gente, do italiano 4 na época, sofrendo na biblioteca, e a nossa colega começa a chorar do nada. Que foi isso, amiga? Não, vou ficar de AF com a Simone, vai não. Ela faz a gente sofrer um pouquinho, mas é muito válido. Sou muito grato a Deus por ter a Simone na minha vida, por ter feito esse percurso, né, junto a ela. E hoje a gente é colega de profissão, né, já atuamos juntos até em banca de seleção do IMPA, né? Então, para ver como a vida é, né? Antes ela era minha professora, eu era aluno, a gente é colega, a gente partilha, participa de seleções. Enfim, sou muito feliz por ter feito parte, né, da trajetória da Simone enquanto professora, né, e de tê-la tido como uma mestra, né, no aprendizado de língua italiana também. É muito válido. Queria registrar isso, porque não poderia deixar de assistir esse momento, ainda bem que deu certo no horário, e de registrar essa minha consideração, esse meu carinho e admiração por ela. Ai, que emocionante. Só perde para Lara Pausini. Obrigada, Neudo. Inclusive, o Neudo, ele me ligou quando ele passou no vestibular, né? De letras italiano. Eu lembro também. Muito obrigada pelas palavras, muito emocionante. Que legal. Pois é, e a carreira tem de tudo, né? Tem essa parte afetiva, né? Tem a parte estudo, a parte que a gente quer largar tudo, quer desistir. Você pensou em desistir, Simone, em algum momento? Com certeza. Com certeza. E o que te fez? Né? O que te fez botar o pé no chão e não desistir? Eu não sei, realmente, assim, até o curso de letras mesmo era muito difícil, gente. Era uma situação, assim, econômica, né? Você via seus colegas todos entrando numa área, né, dando aula, e você, né, como operadora de telemarketing, né, como eu falei, como eu sou muito religiosa, né, eu tenho que falar, é Deus mesmo, assim, a fé. A minha palavra mesmo, a minha palavra de vida é esperança. Eu sempre esperava que fosse, né, fosse acontecer a guinada. Eu sempre esperava que alguma coisa estava por vir, muito boa, muito feliz, né? Era essa realmente a minha palavra, a esperança. Eu acreditava, porque foram muitas as dificuldades, né? Muitas as dificuldades. Quando eu deixei o italiano, eu chorava como se fosse eu assistindo o clipe da Laura Pausini, e chorando, eu não vou dar mais aula de italiano, né? Mas tudo acontece no seu devido momento também, né? A gente tem que ter maturidade para também aceitar que tem momento para tudo. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, mas que tudo tem o seu momento. Tem isso também, né? E assim, e você teve uma esperança que não foi simplesmente uma esperança, foi uma esperança com ação, né? Você sabia qual era o teu objetivo lá na frente e você foi esperando e se preparando para quando tivesse a oportunidade você pudesse agarrar, né? Muito importante. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Comentários? Curiosidades aleatórias? É a última palestra, a Vanessa está perguntando. A Vanessa é minha pipique, minha tradutora. Vamos lá, deixa eu ler aqui a pergunta da Vanessa. Amei conhecer sua trajetória, porque me identifiquei em algumas partes. Muito obrigado pelas palavras, deu uma acalmada no meu coraçãozinho. Vanessa é excelente aluna. Maravilhosa. Então, vai dar tudo certo, Vanessa. Vai dar tudo certo, pois é. Bacana, gente. Muito bem. Então, vamos encerrar. Então, agradeço, Simone, agradeço a participação de todos. Obrigado, Neudinho, por estar aí. Neudinho foi assunto da palestra, né? Neudinho estava na ementa do curso, né, de hoje. Muito obrigada, Rafael, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né, essas experiências. E uma coisa que eu coloco, eu estou à disposição de vocês, alunos também, né?
materiais, atividades que vocês precisarem. A Casa de Cultura, quando voltarmos presencial, vocês sabem, né? Vocês podem nos visitar, conhecer, tá certo? E para quem ainda não, né, como nós não voltamos presencial ainda, podem mandar e-mail, falar no Zap, a gente se comunica e troca, né, experiências. Sempre, Trocar né? experiência. Sempre. Eu também. Verdade. O INCO está de portas abertas também. Valeu, Neudo. Obrigada. Muito bem, então, gente. Ó, tchau, então.